bondoso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por sua imensa bondade e misericórdia. Aqui estamos, Senhor, rendendo louvores a Ti, Pai. Estamos realmente ansiosos pela Tua presença, Senhor. Por isso, Deus, receba a nossa adoração como um cheiro suave, Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós, Pai. E assim, abrir a palavra para nós nessa noite, pois só há um que pode fazer isso, e este é o Cordeiro, aquele que é o único que pode abrir o livro e revelar o que está escrito, Pai. O único que pôde olhar para os seus discípulos e abrir os entendimentos deles para compreender as Escrituras é o Senhor, Pai. Nenhum homem tem este poder, mas o Senhor tem. Por isso, Deus, nos ajude nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vós, com cada um de nós, né? Vocês estão bem? Que vocês possam me ajudar, que nem vocês estavam ajudando o irmão Felipe, né? Vão me ajudar? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, então, bem rapidamente, em Samuel. Primeira Samuel, capítulo 16. Pode ser do versículo 6 em diante. 1 Samuel 16 e 6. Louvado seja Deus. Todos acharam? Poucos, né? Vamos esperar alguém que está procurando ainda achar. Todos acharam agora? Amém? Então vamos ler 1 Samuel 16, versículo 6, que diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Amado Deus, mais uma vez entramos em sua presença em oração, Pai, e o Senhor conhece a minha condição. O Senhor sabe que eu não sou nada, Pai, apenas quero estar aqui como um instrumento, Senhor, com os canais livres para que o Senhor possa vir e falar ao teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, Pai. Amém. Podem se assentar, irmãos? Deixa eu usar isso. Estava muito bom de ouvir os hinos, quase que eu vim para cá para cantar com vocês, porque eu não sei cantar, mas gosto de cantar, né? Né, Felipe? Mas, Felipe, parabéns. Deus continue abençoando, né? Em João, capítulo 8, não sei se vocês querem abrir a Bíblia também, vamos ler mais uma passagem das Escrituras.
São João, capítulo 8, a partir do versículo 1 em diante, nós vemos uma grande passagem aqui, um episódio que aconteceu quando Jesus estava em carne nessa terra. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Que pergunta, né? E tu, o que dizes? Veja que nessa passagem nós podemos notar que se inicia ali um julgamento. Jesus estava ensinando o povo, pregando, e no meio do culto esses homens chegaram e trouxeram esta mulher, e nós lemos que eles colocaram ela no meio. Veja que espírito, né? Chegaram e colocaram essa mulher no meio para todo mundo ver. E começaram a apontar. Esta mulher, mestre, foi pega em adultério, no próprio ato, fazendo este pecado. E veja que para se ter um julgamento, a pessoa tem que estar baseada em alguma coisa. Para nós julgarmos algo, nós temos que ter uma base para aquilo, não é verdade? E o julgamento, irmãos, está na natureza humana. Vamos ser sinceros. Está na nossa natureza. A gente vê algo de relance e já na mente, às vezes a gente não precisa nem expressar, mas na mente vem. Vocês já tiveram, hoje à tarde mesmo, vindo lá de Barão de Cotegipe, descendo a avenida, um automóvel vinha, até que em determinada altura ali chegou a bater num outro carro. E quando a gente vê alguém assim, agindo dessa forma na rua, e indo para lá, indo para cá, quem já teve essa experiência, né? Andando até mesmo na BR, aí você vê um carro invadindo a pista e voltando e andando assim. Aí a primeira coisa que vem, tá bêbado, não é verdade? Já julga, porque você viu aquilo e tirou as suas próprias conclusões quanto àquilo que você está vendo. Isso está no ser humano. E isso, quando a gente faz um julgamento, a gente se baseia em alguma coisa, naquilo que fomos ensinados, nas nossas próprias leis que nós temos dentro de nós, no que nós fomos ensinados pelos nossos pais, né? Se você vê alguém passando em algum lugar, você está passando e vê alguém talvez pulando um muro, o que você pensa? É ladrão. Talvez só perdeu a chave, né? Mas a primeira coisa que vem na mente é o quê? É o julgamento. Então, esses homens, eles tinham algo também para se basear, para julgar aquela mulher. E eles se basearam aonde? Na lei de Moisés. Nós vemos aqui, no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Agora nós pegamos o mestre. Se ele fazer algo contra a lei, nós pegamos ele é falso. Veja, e eles estavam agora aguardando, lançaram diante de Jesus e começaram a aguardar o que ele vai fazer agora com essa mulher.
O mesmo que o pai deles, que era o pai, é o pai deles, era porque Jesus disse que eles eram filhos do diabo. E lá no início da história, lá no jardim do Éden, esse diabo fez a mesma coisa. Ele conseguiu fazer com que Eva negasse, transgredisse a palavra de Deus, e então ele ficou no aguardo do julgamento de Deus. O que ele vai fazer agora? Está diante de Deus os seus dois filhos, diante de um julgamento, e a palavra dele era que se eles fizessem aquilo, eles morreriam. E agora, Deus vai voltar atrás da sua palavra? Ou o que ele vai fazer? Essa expectativa de saber o que Deus vai fazer. Mas ele teve uma surpresa, né? Quando ele viu Deus, talvez vamos fazer um quadro, Deus silenciosamente indo até um rebanho onde tinha alguns cordeiros. Esse aqui tem alguma mancha, esse aqui... aqui tem um perfeito. E Deus pegou aquele cordeirinho e matou aquele cordeiro. E fez 2 túnicas. E Satanás ali, o que ele está fazendo? Ele não sabia o que Deus estava fazendo, mas Deus estava provendo um caminho para os seus filhos. Deus sabia o que estava fazendo. E esses homens lançaram essa mulher diante de Jesus e estavam aguardando ansiosamente o que o mestre iria fazer. O que o mestre vai fazer com essa mulher? E Jesus, vamos seguir lendo aqui? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E eles insistiam, perguntando-lhe. E endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Agora esses homens, diante desse julgamento, eles pensavam que tinham pegado Jesus. Mas como nós lemos, Deus não vê como o homem vê. E eu não pensava em falar isso hoje, mas os escolhidos improváveis de Deus, aqueles o qual o mundo julga não serem dignos, mas Deus não vê como o homem vê. Quando eles pensavam que Jesus iria ou mandar matar aquela mulher, ou transgredir a sua lei, ele foi aonde? Lá no coração de cada um deles. E vamos aqui, no versículo 9. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Qual é o teu pecado nessa noite que Jesus não possa perdoar? Qual é a tua situação nessa noite que talvez o inimigo diga para você, não tem mais jeito, você deve morrer? A palavra diz isso. E aí você vai para a palavra, e daí vem as pregações, e te acusam contra aquilo, mas veja, se você vai aos pés de Jesus e pergunta para Ele, Senhor, o que Tu diz ao meu respeito? O que o Senhor pensa sobre a minha vida? O que o Senhor pensa sobre mim? E você verá a resposta de Deus.
Direitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Talvez a mulher levantou seus olhos, olhou ao redor, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja como é o nosso Deus, tão maravilhoso como Ele é. Aqueles homens, meus irmãos, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, eu escrevi nela aqui. Eles deviam, quando foram acusados pela sua consciência, eles deviam ter aproveitado aquela oportunidade e chegado a Jesus e ter dito assim: mestre, nos perdoe. Quem deveria ser apedrejado realmente é nós. Mas eles simplesmente viraram as suas costas e se foram. Eles só estavam ali como acusadores, acusando o pecado, acusando a mulher, acusando aquela pessoa. E nós não estamos aqui para apoiar nenhum tipo de pecado, de maneira nenhuma. O pecado no nosso meio não pode existir, mas as almas, as pessoas são preciosas diante de Deus. Nós não estamos aqui para matar ninguém, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, e a palavra é Cristo, e Cristo quer te dar vida, e vida em abundância. Não deixe o inimigo te condenar, mas peça para ele: o que tu dizes, Senhor? O que o Senhor pensa a respeito de mim? Agora, o julgamento, como eu disse, é coisa incrível. A gente tem que lutar. Eu digo por mim, a gente tem que lutar dia após dia, porque isso é muito forte. Porque em São João capítulo 4, nós vemos a história da mulher samaritana, não é isso? Nós contamos, muito lindo. Jesus conversando com aquela mulher, Jesus se revelando a ela, Jesus se mostrando a ela. Mas antes disso, quando os discípulos chegaram e olharam Jesus conversando com uma samaritana sozinho, e ainda uma samaritana que era de má fama, e a Bíblia diz que eles: como assim? O mestre conversando com uma samaritana, o mestre olhando, e olha, eles estão até pertinho. Veja, o julgamento vem de imediato. Não, vocês estão me olhando, mas não é verdade? Ou só eu que penso assim? Já me manda parar aí, pastor Day, se eu estou falando alguma coisa errada. Mas não é assim? A gente vê alguma coisa e já na hora já julga. E o pior julgamento é quando se usa ainda as escrituras para julgar uma pessoa. Por favor. Sendo que a noiva, ela clama por misericórdia. A noiva, ela clama por perdão. A noiva perdoa. Nós ouvimos sábado passado o irmão Lutero aqui falando. A noiva, ela tem o caráter do noivo. Que mensagem que nós ouvimos. A noiva, ela pensa como noiva, ela é uma com o noivo. E o noivo fez o que com essa mulher? E Jesus fez o quê? Se Jesus não condenou, quem sou eu para condenar, né? Mas eles olharam Jesus falando com a samaritana. Oh, meu Deus do céu! E agora, quem sabe Pedro já olhou em volta. Ainda bem que não tem nenhum fariseu aqui, porque senão nós estávamos lascados. Eles tinham algo para nos condenar. Quem sabe eles pensaram: vamos chegar lá e vamos
vamos chegar tudo junto, porque se chegar algum fariseu, ele não está sozinho com ela lá. Mas antes deles chegarem lá, aquela mulher saiu num berro, num grito, e passou no meio deles, gritando que eles se apavoraram e olharam o que está acontecendo. Quem sabe ela agarrou um deles e disse: este verdadeiramente é o Messias que nós esperávamos, e soltou ele e saiu correndo para a cidade. E eles ficaram: o que aconteceu? O que eles pensavam estava acontecendo totalmente ao contrário do que realmente era. Jesus estava salvando aquela mulher. Oh, meu irmão, espero que eu esteja conseguindo colocar isso no coração de vocês. Vocês estão me entendendo? Julgavam Jesus. Os fariseus olharam para Jesus, Lucas 19, você vai ver isso. Os fariseus olhavam para Jesus e falavam: janta na casa de pecadores? Anda com publicanos? Aí fala de amor, irmão Mateus, fala de paz. Ah, mas Jesus fala tão manso, né? Olha só. Aí quando eles chegam lá, vê Jesus entrando no templo. Meu Deus, esse Jesus que fala de amor, batendo nos outros, chutando as mesas, chutando as cadeiras, e agora vem me falar de amor? Oh! E julgavam Jesus por o que eles viam, pelo que eles pensavam ser. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós devemos ter a mente de Cristo. Deixar esses pensamentos de lado e olhar como Cristo olhava. Viver como Cristo vivia. E se nós for olhar a própria genealogia de Cristo, irmãos, quem que daria a posição que Jesus Cristo tem hoje? Vocês sabem que Jesus veio lá de Raabe? E quem foi Raabe? Alguém poderia dizer? Raabe era uma prostituta. E Jesus, a linhagem de Jesus, vem a partir de lá. Claro, de antes, mas se você pegar desde ela e vem vindo, quem daria para Jesus a honra que ele merece? Aí Maria aparece dizendo que estava grávida do Espírito Santo. Nem nunca se ouviu falar de um tal de Espírito Santo, agora vem dizer que está grávida do Espírito Santo. E nós ouvimos o pastor, creio que foi o pastor que falou aqui sobre José, Edival, né? Que o próprio José julgou Maria. Está em nós. Está no ser humano esse julgamento. Mas Deus não vê como nós vemos, irmãos. Eu não sei porque eu estou falando isso. Eu esqueci a mensagem que eu estava com desejo de falar, esqueci em casa na hora de botar na pasta. Mas eu sei que Deus nunca deixa a sua palavra voltar vazia. E próprio José julgava Maria. Porque ele era o quê? Um homem justo. Não quer dizer que se a gente às vezes julgar alguém, é que a gente seja ruim. Às vezes por nossa justiça,
é que a gente acaba julgando. Às vezes por nós ter a verdade, por nós ser da mensagem, por isso, por aquilo, porque eu sou um cristão. Isso acaba nos levando, às vezes, a julgar outras pessoas. Quando não devia acontecer assim com nós. Porque Deus nos escolheu. Porque somos bons o suficiente. Eu contei para alguns irmãos, acredito que para o pastor também contei. Sinto agora de falar para vocês também uma experiência que eu tive. Há não muito tempo atrás, eu julguei uma pessoa. E a minha pergunta foi, mas como que consegue ainda fazer essas coisas? Sendo que tanto tempo já ouviu e já conhece a verdade. Como? Como que essa pessoa consegue vir ao altar e chorar e depois fazer de novo a mesma coisa? Como? E naquela mesma semana, irmãos, eu não me glorio de dizer isso, mas como um testemunho para vocês. Naquela mesma semana, eu me vi num lugar aonde eu pensava ter vencido há muito tempo. Eu creio que Deus afastou um pouquinho a sua mão de misericórdia e o inimigo me tomou de novo. E no momento em que eu estava em desespero, entre as 3:30, 4 horas da manhã, sozinho no quarto, chorando, veio como uma voz ao meu ouvido: veja onde você está, se a minha mão de misericórdia sai de cima de você. Por que você julgou aquela pessoa? E eu pedi perdão de tal forma, que eu acho que eu fui deitar, eram umas 6 horas da manhã, a minha esposa estava viajando, e eu estava sozinho em casa. Eu não dormi aquela noite, mas eu tive essa experiência. E desde então, quando vem algum pensamento de julgamento, eu digo: tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe cair novamente. Porque se a mão de misericórdia sair de sobre mim, certamente aquela pessoa talvez seja salva e eu não. Por isso, meus amados irmãos, vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Dar as mãos uns para os outros. Ajudar os que estão caídos. Amar uns aos outros. Porque ninguém é digno, mas Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim, miserável. Escolheu a você. E ninguém pode tocar trombeta que mereceu alguma coisa, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas. Oh, meus irmãos, para nos alegrar um pouquinho, aqueles grandes homens da Bíblia, você verá, vamos começar desde Noé. O profeta Noé obedeceu a Deus, um grande profeta. Então vem Abraão, então vem Jacó, vem Isaac, todos aqueles homens que nós se espelhamos neles. O grande Davi, quem foi o grande Davi? O grande e poderoso rei Davi, e todos esses homens, e nós vamos para Hebreus capítulo 11, e nós vemos esses homens de fé, a galeria dos heróis da fé, e nós vemos aqui Abel por primeiro, Enoque, e depois Noé. São grandes homens ou não são? Olha esse casal, Abraão e Sara, o pai da fé. Graças a Deus. Então vem Isaac, vem Jacó, vem José, os pais de Moisés. Grandes pessoas, não são?
grandes pessoas que Deus realmente usou. Então vem Moisés, que Deus usou para libertar o seu povo. Então vem Josué, grande guerreiro. Mas então vem Raabe. Raabe. Está aqui, pastor, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Todos esses grandes homens e Raabe. Veja como Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para o que o homem olha. E Ele coloca Raabe na galeria dos heróis da fé. E sabe o que mais, meus irmãos? Dos quais o mundo não era digno, no versículo 38. E no versículo 39 diz: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, muitos testemunhos, quantos testemunhos nós poderíamos dizer aqui, né? Abraão e Sara, 25 anos esperando a promessa. Abraão, com a sua fé firme, nunca duvidou da palavra de Deus. Jacó, o grande Jacó, que viu a escada subindo, que lutou com o anjo. Quem aqui já lutou com o anjo? Já se agarrou no anjo ali, já fez um fight? Quem? Jacó literalmente, ele lutou com o anjo. O anjo tentava fugir, ele pulava aqui e agarrava a noite inteira, lutando com o anjo, até que o anjo teve que usar, né? Você pode até dizer, mas daí foi injusto, né? Não venceu no braço. Usou a palavra, usou a espada e marcou ele. Desde então foi outra pessoa. Que testemunho, que grandes homens. Mas aqui, nós estamos lendo, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por que que eles não alcançaram a promessa? Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Alguma coisa melhor ao nosso respeito? Quem somos nós? Mas Deus proveu alguma coisa, irmãos, melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe, foi falado aqui sobre ansiedade. E uma vez eu lembro que o pastor Davi pregou aqui uma mensagem intitulada, se eu não me engano, agora me fugiu a palavra, é só uma palavra. Expectativa, a grande expectativa. E foi falado sobre ansiedade. E eu creio, meus irmãos, que os nossos irmãos lá na sexta dimensão estão com um pouquinho de ansiedade. Estão ansiosos. Quando será que a igreja de Erechim vai entrar? Quando será? Nós precisamos deles para sermos aperfeiçoados. Nós precisamos do irmão Joel, porque se o irmão Joel não entrar, se o irmão Joel não se alinhar, nós não somos aperfeiçoados. Se eu não me alinhar, eles não são aperfeiçoados. Mas agora, está sobre quem a responsabilidade? Sobre nós. E quem somos nós, se não fosse a graça de Deus? Por isso a Bíblia vem e nos consola,
dizendo que não é por nossas próprias obras, mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai aperfeiçoá-lo até o dia do Senhor. Por isso, meus irmãos, Deus não vê como o homem vê. Nós somos sim um povo especial, nós somos sim um povo que Deus escolheu. Olha lá em Mateus, eu acho que eu não anotei, eu sempre me esqueço dessa escritura, mas vocês conhecem a Bíblia, né? Acho que é Lucas 10 por ali, que Jesus disse: graças te dou, Pai, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes a quem? Aos pequeninos. Aleluia. E nós lemos aqui Deus falando para Samuel: ô Samuel, não atende para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Às vezes grandes homens, às vezes nós olhamos, nossa, olha só, mas Deus diz: não olhe para isso, eu o rejeitei. E quando Ele rejeitou os grandes, Ele escolheu quem? Os pequeninos. Os desprezados, os miseráveis. Mas Ele olhou para nós não com olhar de julgamento, Ele está olhando ainda para nós sem olhar de julgamento. Daqui uns dias, meus irmãos, Ele vai olhar para este mundo com olhar de julgamento. Mas sabe o que eu quero estar, aonde que eu quero estar, aonde que eu quero que vocês, cada um de nós esteja ao lado dEle também, julgando. Agora não é momento de nós julgar, agora é momento de nós dizer: tem misericórdia, Senhor, derrama da sua graça, Senhor, ajuda, Senhor, tenha misericórdia. Mas vai chegar um momento em que este mesmo que não olha para nós com julgamento, ele vai olhar. Mas eu não quero ser julgado aquele dia. Eu quero ser julgado hoje pela palavra de Deus. Mas alguém quer ser julgado? É coisa difícil, hein? Porque num julgamento tem os irmãos aí que são dessa área, né? Num julgamento ninguém vai lá para receber elogio. Ou você acha que alguém chega lá diante do juiz, para os advogados aqui e os outros aqui, chega a dizer: juiz, olha, essa aqui é uma boa pessoa. Aí levantou outro advogado e diz: realmente ele é uma boa pessoa. E o juiz diz: você é uma boa. Não. Você está na frente como réu para ser julgado e mostrado todas as suas falhas. Você ainda quer ser julgado pela palavra? Oh, Deus, aleluia, nós somos especiais, nós somos muito especiais, porque Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo. Me chamou a atenção, no início da oração do irmão Brana, no final da mensagem, o segundo selo, quando ele diz, quando esses selos forem abertos, ele diz, né? Quando esses selos forem abertos, e aqueles que olharem e enxergarem os seus nomes no livro, eles virão, certamente eles virão. Agora, para quem Deus escolheu revelar os seus segredos? Quem é essa pequena igreja aqui, perto de uma católica? Quem é esse pequeno povo perto dos grandes homens intelectuais? Mas saiba, meus irmãos, Ele escolheu você para contar os seus segredos. E o profeta também diz nas eras que para ver essas coisas
tem que ter percepção profética. Aí está o galardão de profeta. Ver o que o próprio profeta viu. E quem tem esse galardão? Eu posso dizer, eu tenho. Você tem. Nós temos. Nós somos sim a noiva do Senhor Jesus Cristo. E a noiva clama por misericórdia. Deus abençoe, irmãos. Pode passar, pastor. Deus abençoe. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Tremendo, né? A palavra de Deus, ela é infinita. Sempre tem mais, né? E o irmão Eliezer falando de Raabe ali, e eu pensando, tinha Raabe e tinha eu, né? E tinha você, e tinha nós. De tantas pessoas melhores. Quem sabe que daria melhores crentes, melhores religiosos, mas a Bíblia diz que não é para quem corre, não é para quem quer, é para aquele que Deus se compadece. Então você pode olhar para você e dizer assim, ó, obrigado, Senhor, por você ter se compadecido de mim. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Sabe por que Deus te escolheu, irmão? Porque Ele sabia que você ia tomar a decisão certa. Desde antes da fundação do mundo. Ele olhou para aqueles fariseus, cheios de leis, sabiam de cor e salteado os pergaminhos, mas eles não escolheram Deus. Mas quando ele se encontrou com aquela mulher, lá no poço, ela escolheu ele. Ela teve percepção espiritual, disse o profeta, e ela disse, vejo que tu és profeta. Aleluias. Olha que tremendo, vejo que tu és profeta. Quando ele vier e fará esses sinais. E Jesus olha para ela e diz assim, ó, sou eu. O eu sou fala contigo. Aleluias. A noiva hoje, ela veio beber um pouco de água e Deus se apresentou e disse, sou eu quem falo contigo. Por isso que nós saímos gritando, regozijando e dizendo, olha, eu encontrei um homem, eu encontrei uma pessoa que falou tudo a meu respeito. E não só falou, mas mudou a minha mente, mudou a minha vida, mudou as minhas atitudes. Hoje eu disse ali em Barão de Cotegipe, esse evangelho que nós pregamos, irmãos, ele é um evangelho que realmente transforma nossas vidas. Tem poder nesse evangelho, irmãos. Tem poder nessa mensagem. Ela tira um bêbado da sarjeta e coloca como um verdadeiro cavalheiro, verdadeiro crente. Esse evangelho tira uma prostituta lá da rua e coloca aqui dentro como uma verdadeira dama. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que transforma vidas. Você acredita nesse Deus? Vamos cantar aquele hino, irmão Felipe. Eu não sei o que ele viu em mim. E daí vamos encerrar. Vamos lá, vou deixar para você. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu
sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Aleluia! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Você merecia, irmão? Nenhum de nós merecíamos. Agora, se eu olho para mim e vejo que eu não merecia, olhe para o teu irmão ao lado aí. Será que você pode enxergar o que ele está sentindo? Será que você pode ouvir o clamor da alma dele? Às vezes você olha para aquela pessoa está clamando por misericórdia, está clamando por perdão, está clamando por mais do Espírito Santo. Nós não ouvimos isso, mas o Deus que nós servimos, Ele ouve cada clamor. E você e eu somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, como nós ouvimos, antes de nós arremessar a nossa pedra, vamos ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito do nosso irmão. Quem sabe eu ou você está com a pedra mais pesada na mão, pronto para ouvir o que a lei vai dizer. Vamos soltar ela nessa noite, irmãos. Soltar a pedra. Se você estiver segurando alguma pedra, solte ela. Deixa Deus cuidar desse assunto. O irmão Assis pede oração em seu favor. O irmão Fúvio pede oração. Oração em favor de Leonardo da Silva. E a irmã Claudete pede oração por sua família. Levante suas mãos, vamos orar. Querido e amado Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e temos ouvido a Tua palavra.
E eu creio que cada um que está aqui, Senhor, desde o mais pequeno ao maior, todos nós temos o desejo de sermos melhores, Pai. Queremos sim ser melhores cristãos, melhores cristãs, melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas, Pai. E para sermos melhores, Pai, é só ouvindo a Tua palavra, reconhecendo e agindo em cima daquilo, Senhor. Pai, nós pedimos humildemente que o Senhor venha nos ajudar a limpar os nossos corações. Nos dê, ó Deus, força, sabedoria para largar a pedra, Senhor. E amar mais e mais o nosso irmão, amar mais e mais a nossa irmã, e assim amando uns aos outros, nós cumpriremos a lei do Senhor. É esse o cumprimento da lei, é amar o nosso irmão como a nós mesmos, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, tu cumpriu a lei do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua lei. E agora, Senhor Deus, aqui há esses pedidos de oração. Nós queremos interceder por estes irmãos que têm posto os seus nomes neste livro. E assim, ó Deus, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, que toda enfermidade, todo espírito maléfico que vem atrapalhando, que vem judiando dos nossos irmãos, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles sejam libertos, sejam abençoados, sejam curados, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos e desde já nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, Senhor Deus. Que Deus os abençoe. Deus abençoe o irmão Edemar, ele está nos acompanhando, ele veio conversar conosco, está nos acompanhando, está decidido a seguir esse caminho, né, irmão? E então logo nós batizaremos ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele já é um dos nossos, desde quando ele tomou a decisão, né? E Deus tem tratado com ele de uma forma especial. E também, ali em Barão do Cotegipe, né? A esposa do irmão Osmar, ela está decidida a ser batizada. E nós queremos que os pais daqueles jovenzinhos que tiveram aqui na nossa reunião aceitando Jesus, eu quero que você converse com seu filho e veja como ele está em sua consciência para receber o nome do Senhor Jesus, e o ministério está aqui para seguir e cumprir esse desejo. Porque se Deus chamou uma criança para receber o batismo, não é homem forçando, não é ninguém forçando, eles sentiram no coração, e se realmente eles desejam, nós queremos batizar. Você concorda com isso? Também o irmão José Vinilson, eu creio, ele mesmo falando, né, que Deus falou com ele nessa reunião e tomou uma decisão e vai seguir conosco. Deus abençoou e deu força para ele, e ele pediu para mim assim: você me aceita? Eu disse: mas quem sou eu para dizer não? A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e vem. Irmãos, se o céu está em festa hoje, você imagina o céu, os anjos em festa, porque um filho de Deus retornou para casa, o filho de Deus voltou. Você sabe da parábola do filho pródigo? Quando ele voltou, o pai estava lá esperando ele, de braços abertos, tinha um banquete, tinha uma veste nova, tinha um anel no dedo, aleluias! E esse mesmo Deus que faz essas coisas, Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós aqui. Então, seja bem-vindo, irmão José. O Senhor é um dos nossos, nosso irmão. E assim digo a todos vocês, irmãos, todos nós somos uma família em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amanhã teremos a nossa escola dominical. A igreja estará aberta a partir das 8h30.
não vamos ter medo do frio, né? Não, o crente não tem medo do frio, né? E nem se entrega para o sono, né? Então amanhã, a partir das 8h30, a igreja estará aberta, e a partir das 9h iniciaremos. Me perguntaram por que tão cedo. É que daí a gente se libera cedo também, para vocês ter os compromissos de vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Eu estava esquecendo da irmã Ivete, né? Que também se reconciliou, se posicionou. A mãe do irmão Cleito, agora esqueci o nome. Edith, a irmã Edith também se reconciliou, está voltando para os caminhos de Deus. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos. Isso, Deus merece toda a honra e toda a glória. Que Deus seja louvado, no nome de Jesus. Vão em paz, shalom a todos no nome de Jesus. Que Deus os abençoe.